Você já viveu aquela situação em que tudo parecia estar indo bem com alguém e de repente ele começa a se afastar sem motivo aparente? As mensagens diminuem, os encontros ficam mais raros e sem nenhuma briga ou discussão, ele simplesmente parece estar indo embora aos poucos. Isso dói e o pior, nos deixa cheias de dúvidas tentando adivinhar o que fizemos de errado. Se você já passou por isso ou está passando agora, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Você não está sozinha. E mais do que isso não define o seu valor. O afastamento masculino tem motivos, tem padrões. E hoje eu vou te mostrar os 7 principais motivos que levam os homens a se afastarem, mesmo quando tudo parecia estar indo bem. Neste vídeo, você vai entender por que isso acontece, como identificar esses sinais com clareza e, principalmente, o que você pode fazer para não se perder emocionalmente nesse processo. Depois de anos estudando comportamento emocional masculino e conversando com centenas de mulheres como você, eu reuni os insights mais transformadores que vão te dar luz sobre esse tema tão confuso e tão necessário. É muito comum, depois que um homem se afasta, que a gente comece a se culpar internamente. Será que falei algo errado? Fui intensa demais? Carente demais? Ou será que ele só perdeu o interesse? Essas perguntas se tornam um ciclo mental desgastante. E pior, quanto mais a gente tenta entender, mais confuso tudo parece. Você talvez já tenha vivido isso. No começo, ele é presente, faz planos, demonstra interesse, e depois, do nada, começa a sumir. As respostas demoram, o contato esfria, e aquilo que antes parecia promissor vira um grande ponto de interrogação. Essa mudança repentina muitas vezes não tem explicações claras, e isso é o que mais machuca. Porque o afastamento, quando não é conversado, deixa espaço para interpretações que normalmente jogam a mulher contra ela mesma. A autoestima começa a descer. Surgem dúvidas sobre seu valor, e muitas acabam entrando em um ciclo de ansiedade afetiva. E eu quero te dizer, isso não precisa mais ser assim. O problema não está em você tentar entender. O problema está em não ter acesso à informação certa para interpretar esses sinais com clareza. O afastamento masculino pode sim ser evitado ou ao menos compreendido com maturidade, quando você sabe o que observar e como agir diante desses sinais. Por isso, esse vídeo não é apenas sobre os motivos pelos quais os homens se afastam. É também sobre como você pode se posicionar com mais inteligência emocional, amor próprio e consciência, mesmo diante de atitudes que parecem confusas ou dolorosas. Porque quando você entende o comportamento masculino com clareza, você deixa de tentar adivinhar e passa a escolher com sabedoria como vai se envolver, se proteger e, principalmente, se priorizar. Agora que você já entendeu que o afastamento masculino pode ter explicações que vão muito além do que você fez ou deixou de fazer, chegou a hora de olhar para isso com mais profundidade e com menos culpa. O que eu vou te apresentar a seguir são os 7 principais motivos que levam um homem a se afastar de uma mulher, mesmo quando a conexão parecia promissora. E atenção, alguns desses motivos são inconscientes, ou seja, nem ele mesmo consegue explicar exatamente o que está sentindo. Mas você pode e deve aprender a reconhecer os sinais. Antes de mais nada, é importante lembrar que o afastamento não é sempre sobre você. Muitas vezes, ele está relacionado a processos internos do próprio homem, traumas mal resolvidos, crenças sobre amor, pressão emocional, fases da vida ou até o medo de se envolver de verdade. Aqui está o que vamos explorar juntas. Medo de perder a liberdade, quando ele sente que está abrindo mão da autonomia dele, quem pode recuar. Pressão por compromisso rápido. Avanços acelerados na relação podem gerar resistência, falta de conexão emocional real.
Quando o vínculo se mantém apenas superficial, a relação enfraquece. Insegurança e autoestima, desequilibrada, tanto a dele quanto a sua, podem influenciar diretamente na dinâmica. Comunicação confusa ou indireta. Quando ele não entende o que você realmente sente ou espera, ele está em fase de reconstrução pessoal. Problemas financeiros, emocionais ou profissionais que o fazem recuar. Falta de valorização ou reconhecimento. Quando ele sente que não é importante ou valorizado, mesmo sem brigas. Esses pontos não são apenas motivos isolados. Em muitos casos, eles se combinam e formam um ciclo que vai minando a conexão, até que o afastamento parece inevitável. Mas quando você entende o que está por trás de cada comportamento, você passa a se posicionar de forma mais segura e emocionalmente madura. Nos próximos minutos, vou te guiar por cada um desses 7 motivos. E mais do que apenas entender, você vai aprender como agir, o que evitar e como proteger seu emocional nesse processo, sem precisar se anular, se culpar ou correr atrás de quem não está pronto. Um dos motivos mais comuns para o afastamento masculino é o medo de perder a liberdade. E não estamos falando apenas de sair com os amigos ou jogar futebol no fim de semana. Para muitos homens, entrar em um relacionamento sério representa uma ameaça direta à identidade deles, ao senso de autonomia e até mesmo à ideia de controle sobre a própria vida. Esse medo, muitas vezes inconsciente, se manifesta quando eles percebem que a relação está caminhando para algo mais profundo. Eles começam a associar a presença constante da parceira a possíveis cobranças, regras, perda de espaço e até abandono de sonhos pessoais. A verdade é que muitos homens não foram ensinados a lidar com a vulnerabilidade emocional que surge quando se conectam de verdade. Então, ao sentir que estão se envolvendo mais do que gostariam, a reação natural pode ser se afastar, como forma de se proteger. Mas atenção, isso não significa que você tenha feito algo errado. O que acontece é que, quando o relacionamento começa a evoluir, ele pode entrar em um conflito interno entre o desejo de se conectar e o medo de perder o controle. O que fazer nesse caso? Dar espaço sem se anular. Mostre que estar com você não é uma prisão, mas sim um lugar de parceria. Evite cobranças excessivas nesse momento e foque em manter sua energia leve, ocupada e conectada com sua própria vida. Isso traz segurança emocional e mostra, sem palavras, que você não está ali para controlar ninguém, mas para somar. Outro motivo que leva muitos homens a se afastarem é a sensação de que as coisas estão indo rápido demais, especialmente no que diz respeito a compromisso, rotulação da relação e expectativas de futuro. Isso não significa que eles não estejam interessados ou que não vejam potencial na relação. Mas alguns homens funcionam em um ritmo diferente e quando percebem uma pressão para definir o relacionamento cedo demais, podem reagir com afastamento ao invés de diálogo. Muitas vezes, essa pressa nem vem em forma de palavras. Ela aparece em gestos sutis, quando ele sente que precisa responder rápido, estar sempre disponível, planejar o próximo encontro antes mesmo de terminar o atual. Ou quando percebe que a mulher está mais envolvida emocionalmente do que ele ainda. Consegue corresponder. O problema não está em querer compromisso. Isso é legítimo. A questão está em como isso é conduzido. Quando a conexão ainda está sendo construída e uma das partes tenta acelerar os passos, a outra pode sentir que está perdendo o controle da própria escolha. A dica aqui é: respeite o tempo da conexão emocional. Deixe que a relação evolua com naturalidade, sem pressão, mas também sem se anular. Mostre que você valoriza a qualidade, não só velocidade. Quando o relacionamento é guiado com leveza e respeito mútuo, o homem se sente mais seguro para avançar. Pressão gera resistência.
Leveza, por outro lado, convida à aproximação. No início de muitos relacionamentos, é comum que a atração física e a química sejam os grandes protagonistas. Mas, com o tempo, o que realmente sustenta o vínculo é a conexão emocional verdadeira. E quando isso não acontece, o afastamento é quase inevitável, mesmo que a atração ainda exista. Alguns homens se envolvem inicialmente de forma superficial, respondendo ao encanto, ao cuidado e até à admiração que recebem. Mas ao perceberem que não há profundidade emocional compartilhada, ou que a relação se mantém apenas no nível físico ou rotineiro, eles se desconectam. O que é conexão emocional real? É quando ele sente que pode ser quem é com você, sem julgamentos. Quando existe espaço para conversas vulneráveis, troca de histórias, sonhos, dores e experiências de vida. É quando a relação não é só sobre o que vocês fazem juntos, mas sobre como se sentem um com o outro. Se a relação se apoia apenas na estética, nos elogios ou nas trocas de afetos superficiais, ela tende a perder força. O homem pode sentir que falta algo, mesmo que ele não saiba nomear exatamente o que. A boa notícia é que essa conexão pode ser construída. Começa quando você também se mostra de forma verdadeira, quando compartilha seus valores, opiniões, medos e vulnerabilidades com leveza, você abre espaço para que ele faça o mesmo. Relacionamentos duradouros não se sustentam apenas na química. Eles se fortalecem quando há conversa com sentido, olhar com empatia e presença de verdade. Muita gente acredita que os homens sempre se afastam por arrogância ou desinteresse, mas, na verdade, um número enorme deles se afasta por insegurança. Sim, insegurança. Especialmente quando sentem que não estão à altura da mulher com quem estão se relacionando. Isso acontece quando a mulher demonstra ter mais maturidade emocional, estabilidade pessoal, inteligência afetiva ou até sucesso profissional. Para alguns homens, principalmente os que têm a autoestima fragilizada, isso pode acionar um sentimento de inferioridade. E ao invés de tentarem crescer ao lado dela, muitos preferem se afastar para evitar se sentirem menores. Além disso, se você estiver passando por um momento de insegurança pessoal, se duvida do seu valor, se anula para agradar, se tenta segurar alguém com carência, esse desequilíbrio também impacta a dinâmica. Porque com o tempo, relações baseadas em dependência emocional geram exaustão e afastamento, ou seja, tanto a autoestima dele quanto a sua influenciam diretamente na conexão. A chave aqui é o equilíbrio. Quando você está conectada com o seu valor, você não precisa se provar o tempo todo. Você se posiciona com leveza, com clareza e transmite segurança. Isso é extremamente atrativo e ajuda a estabilizar qualquer dinâmica. Lembre-se, homem emocionalmente maduro não se intimida com a sua força, ele admira. Mas se ele se sente ameaçado por ela, talvez não seja ele quem você deve tentar manter por perto. A comunicação é um dos pilares mais subestimados nos relacionamentos. E muitas vezes o afastamento masculino acontece não por falta de interesse, mas por falta de entendimento. Quando a mulher se comunica de forma vaga, indireta ou cheia de suposições, o homem pode ficar confuso e, como consequência, se desconectar. Homens, em geral, têm uma forma mais direta de interpretar as coisas. Eles não costumam captar nuances emocionais tão facilmente quanto nós imaginamos. Quando você diz uma coisa esperando que ele entenda outra, quando testa a reação dele ao invés de dizer o que sente, ou quando espera que ele adivinhe o que está acontecendo, isso pode gerar barreiras invisíveis. E o pior,
Quando a comunicação falha, o homem pode começar a se sentir inseguro dentro da relação. Ele não entende o que você quer, o que está sentindo ou esperando, e isso o leva a pensar que está sempre errando. Como resultado, ele pode optar por se afastar para evitar conflitos ou frustrações. A saída: seja clara, mas gentil. Direta, mas acolhedora. Diga o que você sente, o que espera e o que valoriza. Sem jogos, sem manipulações, sem dramatizações desnecessárias. Relacionamentos saudáveis são construídos com conversas sinceras. E quando você aprende a se comunicar de forma emocionalmente madura, você dá a ele a oportunidade de te conhecer de verdade e não apenas interpretar pistas do que você quis dizer. Comunicação é ponte, não muro, e saber se expressar é uma das formas mais poderosas de manter a conexão viva. Nem sempre o afastamento de um homem tem a ver com a relação em si. Às vezes, ele está enfrentando uma tempestade interna que não consegue explicar. Pode ser uma crise profissional, dificuldades financeiras, questões familiares, um luto, um esgotamento emocional. Enfim, uma fase de reconstrução pessoal. Quando um homem se sente perdido em relação a si mesmo, é muito comum que ele se afaste até de quem ama. Isso acontece porque muitos homens foram ensinados a lidar com os problemas sozinhos, em silêncio. Eles acreditam que precisam resolver tudo antes de estarem prontos para um relacionamento. E quando estão fragilizados, é comum que recuem para dentro do próprio mundo, se fechem e criem distância. Isso não significa que ele não goste de você, mas sim que ele não consegue estar inteiro emocionalmente. E por isso, prefere se retirar ao invés de se mostrar vulnerável. O grande erro, nesse caso, é tentar puxá-lo de volta à força, insistir em conversas que ele ainda não consegue. Cobrar presença quando ele está emocionalmente ausente, ou interpretar o silêncio como rejeição pessoal. Se você percebe que ele está passando por um momento difícil, o melhor caminho é o respeito e a sensibilidade. Não se trata de esperar indefinidamente, mas sim de avaliar se há espaço para diálogo sincero e se você está sendo incluída nesse processo, ou apenas colocada de lado. Quando há reconstrução verdadeira, o homem que te valoriza retorna. E se não retorna, você ganha clareza de que o silêncio dele não é sobre você, é sobre a incapacidade dele de estar. Pode parecer contraditório, mas até o homem mais seguro precisa se sentir valorizado na relação. E quando ele começa a perceber que seus gestos passam despercebidos, que não há admiração, elogio ou reconhecimento, mesmo que em pequenas atitudes, ele pode começar a se afastar emocionalmente até sumir de vez. Homens não costumam verbalizar essa carência. Eles dificilmente dirão: "Me sinto desvalorizado por você." Mas demonstram isso através do comportamento. Respondem menos, evitam conversas mais profundas, ficam indiferentes ou simplesmente desaparecem sem grandes explicações. Isso acontece muitas vezes quando a mulher entra em uma postura de crítica constante, comparação ou frieza emocional. Ou quando se concentra apenas no que falta, sem enxergar o que já existe. Valorização não é bajulação. É olhar para o outro com atenção, reconhecer esforços, elogiar atitudes positivas e mostrar com gestos simples que ele é importante. Pode ser um "obrigada por lembrar de mim", um "gostei do que você disse" ou um "é bom ter você aqui". Pequenas frases que alimentam a conexão emocional e fortalecem o vínculo. Claro, isso não significa que você deva se esforçar para agradar quem não te valoriza, mas sim que em uma relação com troca, o reconhecimento mútuo é fundamental. E quando ele sente que é notado, respeitado e valorizado, naturalmente ele se aproxima, se entrega mais e quer ficar.
Relacionamentos não se constroem apenas com presença física, se sustentam com presença emocional, e isso passa diretamente pela forma como cada um se sente reconhecido no olhar do outro. Depois de entender esses 7 motivos, talvez você esteja se perguntando: então o problema sempre está nos homens? A resposta é não. Mas também não está só em você. A verdade é que o afastamento de alguém nunca tem uma causa única. Ele é fruto da soma de fatores internos e externos, conscientes e inconscientes, que cada um carrega. E é exatamente por isso que a autoconsciência é tão poderosa. Quando você entende os comportamentos, os padrões e as reações, você deixa de se culpar cegamente e começa a agir com mais clareza e equilíbrio emocional. O afastamento de um homem pode doer, pode gerar dúvidas, abalar a autoestima e fazer com que você questione até seu valor. Mas aqui vai uma verdade importante: o afastamento de alguém nunca define quem você é. Ele apenas revela o que aquela pessoa está ou não está pronta para viver naquele momento. E mais do que isso, cada experiência, inclusive a dolorosa, pode te empurrar para um nível maior de consciência, maturidade e amor próprio. Você não precisa aceitar migalhas, nem tentar se encaixar para ser escolhida. Você só precisa se escolher todos os dias, mesmo diante da rejeição ou da ausência do outro. O que você faz com a dor define o seu próximo capítulo. Você pode usá-la para se diminuir ou para se fortalecer. Pode usá-la para correr atrás de respostas ou para se reconectar com o que realmente merece. Lembre-se, quem se afasta, às vezes, só está abrindo espaço para algo muito melhor chegar. Inclusive, a sua própria versão mais forte, mais centrada e mais consciente. E isso sim é liberdade. Liberdade emocional. Amor com consciência. Agora que você entende melhor os motivos pelos quais os homens podem se afastar, é hora de agir com sabedoria. A sua jornada de autoconhecimento e relacionamento não termina aqui. Na verdade, este é apenas o começo. Eu quero te encorajar a olhar para a sua vida com uma nova perspectiva. Se você passou por um afastamento, entenda que isso não é um reflexo do seu valor como pessoa. É apenas uma fase que muitas vezes está fora do seu controle. Mas o que está ao seu alcance é como você reage a isso. Eu te convido a refletir sobre o que você aprendeu hoje. Quais comportamentos você pode ajustar? Como você pode fortalecer sua confiança emocional e se comunicar de forma mais clara? Aqui, no nosso canal, sempre buscamos crescer juntas. Então, se você sentiu que esse vídeo trouxe insights valiosos, eu te convido a curtir e compartilhar. Nosso objetivo é ajudar você a se tornar a melhor versão de si mesma em todos os aspectos da vida. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre evolução pessoal, relacionamentos e autoconhecimento. E, mais importante, se você sente que está pronta para dar um passo além no seu desenvolvimento emocional e amoroso, deixe um comentário abaixo. Como você vai aplicar o que aprendeu hoje na sua vida? Quero ouvir sua experiência e saber de que forma você está tomando as rédeas da sua própria jornada. Vamos juntas, sempre em busca de evolução e crescimento. A jornada de autodescoberta e crescimento é contínua, e o que você aprendeu aqui hoje é apenas uma parte do caminho. Cada experiência, cada momento de afastamento, cada desafio nos relacionamentos é uma oportunidade para evoluirmos. E lembre-se, as melhores versões de nós mesmas são construídas não só nos momentos de sucesso, mas também nas dificuldades. Você tem o poder de transformar qualquer situação em algo que te fortaleça. Não permita que um afastamento, uma rejeição ou uma dificuldade te definam. Ao contrário, use essas experiências para se reconectar com sua força interior, para aprender a se valorizar ainda mais e, acima de tudo,
para reconhecer o que você merece em um relacionamento. A sua jornada é única e o mais importante é que você não está sozinha. Aqui, você tem a chance de se apoiar em uma comunidade que busca crescimento, evolução e autenticidade. Cada passo que você dá em direção ao seu próprio bem-estar e amor próprio é um passo em direção a uma vida plena e equilibrada. Então lembre-se, não importa o que os outros façam ou deixem de fazer, o que importa é quem você está se tornando a cada dia. O amor que você precisa começa dentro de você, e com ele você será capaz de atrair o que realmente merece. Nos vemos no próximo vídeo. Continue crescendo, continue evoluindo e nunca se esqueça de se amar primeiro.